Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo a essa terça-feira, dia 30, para esse momento de partilha. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André Apóstolo e nós queremos ouvir o evangelho de hoje, que vai falar a respeito do chamado desse grande apóstolo de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de ter esse momento de partilha e de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Santo André, irmão de Pedro, era um profundo apaixonado pela palavra de Deus e era discípulo de João Batista. E através dos ensinamentos e da pregação de João Batista, ele foi nutrindo no coração um profundo desejo de conhecer o Messias. Havia esse desejo no coração. João Batista que preparava os caminhos do Senhor, ele que pregava a conversão e o arrependimento para a chegada do Messias, a chegada do Senhor, foi despertando no coração de André esse grande desejo. E um dia, depois do batismo de Jesus, João Batista vê Jesus assim caminhando de longe e fala para André assim, apontando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente André sai às pressas à procura de Jesus, seguindo Jesus, e chegando em Jesus diz assim: Mestre, onde moras? E Jesus diz: Vinde e vede. Esse desejo de Santo André de conhecer Jesus, de estar com Jesus. No evangelho de hoje nós vemos o dia em que Jesus os chamou. Estão na barca Pedro e André, numa outra barca Tiago e João, e Jesus chega para Pedro e André e os chama: Vem e segue-me. De agora em diante farei de vós pescadores de homens. É interessante, meus irmãos, porque quando nos chama, o Senhor não despreza a nossa história, a nossa vida. Pelo contrário, Ele dá um sentido novo, dá um significado novo. Por exemplo, desses dois irmãos aqui que eram pescadores. Jesus chega, os chama e dá um sentido totalmente novo para eles. Farei de vós pescadores de homens. E olhando para a vida de Pedro, de André, de Tiago, de João, para todas as experiências maravilhosas que eles fizeram com Jesus, tudo que aprenderam, tudo que viram com os próprios olhos, nós podemos dizer sem receio algum, que ganho teve a vida desses irmãos. Como a vida deles ganhou um sentido totalmente novo. Eles que viviam somente pescando, uma vida muito digna, uma vida muito honrosa, de trabalhador, de serviço, têm a vida transformada e verdadeiramente se tornam pescadores de homens. Eu e você também somos chamados a seguir Jesus. Ele está nos chamando. E o bonito é porque Ele não despreza a nossa história, não despreza as nossas aptidões, aquilo que nós trazemos. Ele vai transformando a nossa realidade. Ele vai modificando, de modo que tenha fecundidade a nossa vida, o nosso agir. Deixe-se chamar pelo Senhor no dia de hoje. Fique atento, escute a voz do Senhor te chamando. Certamente Jesus está dizendo para você: segue-me. E mesmo eu que sou padre que já correspondi a um chamado, a uma vocação, me ordenei e hoje sirvo a Deus. Hoje Ele está dizendo para mim também mais uma vez: segue-me. Esse chamado do Senhor, ele perpassa a nossa vida toda. E um chamado que perpassa a vida toda
merece uma resposta também a vida toda. Que o Senhor te abençoe, te dê essa graça de ser generoso na sua resposta. Um mundo novo é o que experimentamos na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.